wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a fling. I wanna go down, stay, kissing your feet and you make me crazy. Fala, meu povo de Indaiatuba, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um PQP. Por que política? Por que política? E tô aqui sempre com meu amigo William Barbosa. Como é que É você isso tá? aí, Lohan. Tranquilo demais. Bora Tranquilo começar demais, mais um. cansado de dia de trabalho pesado, mas estamos aí. Sempre muito pesado. Sempre. O clima não foi tão pesado nessa semana na Câmara dos Vereadores. Porém, no finalzinho ali teve uma pequena rixazinha entre oposição e situação, mas é de praxe, é normal. Acontece. Eu acredito que não só acontece, como deveria acontecer com mais frequência, que é Sim. uma discussão sadia, até mesmo para o crescimento da A democracia no nosso democracia é município. isso. E você trouxe tópicos bem importantes hoje que foram discutidos lá na sessão, né? Hoje são tópicos extremamente importantes, sempre utilizo esse extremamente, mas eu vejo que todos os tópicos é extremamente importante para o nosso município. E sim, concordando com o presidente da Câmara logo após a saída do Túlio, né? Uhum. Que foi presidida pelo vice-presidente Alexandre Pérez, quero aqui concordar com a sua palavra. Sim, não só a oposição, mas como o povo indaiatubano adotou a saúde como uma pauta extremamente importante. É importante porque tá deixada de lado. Tá deixado de lado. É simples. Nessa semana completou 100 dias de gestão custódio. Até Verdade. houve algumas pesquisas de intenção, se foi boa, se foi ruim, se foi mediano. Temos muito mais pontos ruins a serem levantados do que pontos bons. Mas, enfim, ele está fazendo. Acredito que por ser os primeiros 100 dias... Talvez ainda falta experiência. Falta né? experiência. Sim. Tá aprendendo. Eu acredito que os prefeitos que são mais experientes meio que deixaram e falaram assim, se vira custódio, não tá pegando na mãozinha dele parece. como foi feito no passado. Talvez seja bom para ele amadurecer e se tornar um bom prefeito. E acredito que talvez seja por isso também que largaram ele de mão. Porque deixa ele bater a cabeça, porque se ele também se destacar muito, quem sabe não acontece como aconteceu no passado, né? Alguns prefeitos que foram melhores, tiveram um bom desempenho. Até porque o grupo não largou o osso até agora e não quer largar porque tem alguém querendo voltar. Tem alguém querendo alguém voltar, querendo voltar. E detalhe, por mais que o Indaiatubano reclame, com grandes chances de voltar. Mas Pois bem. Mas eu espero que o Custódio vá bem nessa gestão. Ele é um cara legal, carismático, conversa legal, Certo? tem um histórico muito bom, um cara honesto. Eu acho que ele merece ganhar experiência e fazer uma boa gestão em Indaiatuba. E respeito além de tudo, né? Sim. Respeito. Não, ele é muito respeitoso. não tem Eu nem o que acredito falar. que eu tenho as minhas críticas no meu perfil pessoal em relação ao trabalho que vem sendo realizado, não pelo Custódio, Uhum. mas ele como coordenador, ele como chefe do executivo, sabendo que tem na sua retaguarda uma secretaria composta por secretários que já veio da outra administração, então eu acredito que realmente não dá para colocar a culpa dos problemas que está havendo 100% no colo dele, né? Não. Mas Ele carrega um fardo já de outras gestões. Mas vale lembrar que sim, ele é o chefe do gabinete, do chefe do Do executivo municipal. e precisa puxar a rédea antes que puxam o tapete dele, que é o que tá dando impressão. Mas eu acho que ele vai conseguir. Eu acho que vai. Vamos às pautas de hoje. Segurança nas escolas, pelo jeito recebeu uma atenção principal aí dos vereadores, tanto de oposição Sim. quanto de situação. Temos a indicação do Danilo Barnabé com a indicação de monitoramento nas escolas. Na verdade, não é uma indicação, é um projeto de lei criado por Sim. ele. Temos a indicação também do Leandro Pinto, na colocação de detectores de metais dentro das escolas. Tanto municipais quanto também articular para que seja instalado também em escolas estaduais. Muito obrigado por ter lembrado. Particulares também entram nessa? Particulares não. O projeto seria para o ensino público Se eu não me mesmo. engano, posso estar falando besteira. Se eu não me engano, o Colégio Meta colocou detector de metais na entrada. Catracas e detector de metais. Eu Certo, acho. certo. Posso estar falando besteira. Podemos comentar mais à frente. Temos a indicação também da implantação do Colégio Cívico Militar. Não Importantíssimo. foi uma indicação feita pelo Danilo Barnabé. Eu acredito, Já é uma pauta dele, né? acredito que pelos valores que ele defende, Isso aí. ele, Bolsonarista roxo. e querendo ou não, ele Verde e amarelo, verde ele- e amarelo, verde e amarelo. Ele é um cara de direita, a gente vê que é uma É, direita conservadora, mas sempre pauta também pela boa educação. Sim, sempre sim. né, é um lorde, embora tem muita gente que fala assim, nossa, mas você passa muito pano pro Danilo. Não é mas passar se você pano. conhece o Danilo, você sabe que ele é assim mesmo. O cara é um lorde mesmo, até mesmo
quando ele vai dar uma cutucada no poder executivo e nos pares dele, que era... Ele só tem 2 metros de altura, cara, Só porque 2 ele é de um metros. coração desse tamanho. A indicação também do Danilo, mais uma indicação do Danilo. O Danilo é campeão de indicações. A respeito, eu acredito que por ser o primeiro mandato dele, ele também Ele quer jogar as ideias dele. quer jogar as ideias, e são boas ideias, são Sim, boas sim, proposituras, vamos se dizer. Sim. E é sobre a periculosidade para os guardas civis. Isso tanto no salário base quanto também em horas extras. Excelente indicação. Porque os guardas fazem horas extras e não é considerado os adicionais de periculosidade nas horas Não extras, está sendo né? adicionado. E o cara tá na rua do mesmo e o jeito, cara correndo risco. prestando os mesmos tipos de serviço como se ele Exatamente. estivesse em Tem que outro ser horário. revisto isso aí. Aqui eu quero elogiar o Hélio Ribeiro, que embora por muitos é conhecido como Dr. Hélio, mas vale lembrar que ele não é médico, pessoal. Ele só é diretor do Hospital Dia. Doutor sem CRM, sem doutorado. Exato, mas aqui eu não tô de verdade, eu não tô aqui hoje pra... Mas é porque pegou o nome, né? Ficou doutor Eu Hélio. não tô pra cutucar, eu tô aqui Não, pra eu falei elogiar. brincando. Não, eu sei que é brincando. Ele tá sempre lá no Hospital Dia. Lá. No Hospital Dia, coordenador, Ele é coordenador lá, né? coordenador do Então. Hospital Dia. E aí pegou o doutor Hélio. E de verdade, eu acho que faltava isso. Eu acredito que a população pressionando tá surtindo algum efeito. É um hat-trick dele. Aqui a gente vai dar uma pincelada muito rápido, que são de 3 boas indicações que ele fez, que é a indicação 666, 667 e 668, que visa viabilizar investimentos e ampliação da telemedicina no município. É um assunto que já é muito discutido. Muito discutido, É. aliás, já está sendo até testado através, eu acredito, dos residentes da Unimax, É da Faculdade de cara, Medicina. porque você diminui muita gente que tá lá na espera na triagem. Sim, é Legal, perfeito. legal. Realizar viabilidade para investimento de plataformas digitais. E nesse tópico, a gente já tinha tocado no assunto, que permita agendamento de consultas e exames. Lembrando, mais uma vez, Rita Transferete, coloca essa galera aí da FIEC de TI para trabalhar muito nesses aplicativos que, além de gerar recursos para a cidade através desses novos aplicativos, através de startups, né? Sim, a gente discutiu sobre isso quando a gente estava falando sobre transporte público. Exatamente, Pra viabilizar aplicativos, no pra último digitalizar. podcast. Até se você não mesmo assistiu se o aplica à último saúde. podcast, assista, a gente tocou nesse assunto, é muito importante. Você já se inscrever no canal também, curtir, opinar é extremamente importante e compartilhar com quem quer saber dos assuntos políticos na exatamente. cidade. E a terceira indicação, que é a 668 do Hélio Ribeiro também, é as campanhas educativas a respeito do uso da saúde pública no município. Cara, Dos isso- serviços de eu saúde. acho essencial, eu acho. Assim como a educação no trânsito, a prefeitura faz um trabalho muito pequeno ainda, muito pouco recurso. O Dutonin falava disso no ano passado, ele fez algumas indicações a respeito disso no ano passado, de educação no trânsito. Porque o trânsito de Indaiatuba tá caótico. É o dia inteiro, você tá dirigindo, você olha pro lado, o ser tá aqui, ó. Tá no celular e dirigindo. Eu fiz um levantamento. Fora outras coisas. Eu fora fiz um outras levantamento e tem um vídeo no meu Instagram a respeito do quanto foi arrecadado com multas no ano passado, multas de trânsito, quanto foi revertido em investimentos na infraestrutura do trânsito e quanto foi investido em projetos de educação no trânsito. Vou pegar esse gancho seu, sobre multas. Eu já comentei que eu tomei muita multa de radar móvel aqui em Indaiatuba na época. Sim, né? sim. De 60 para ser 65, 68, acabei tomando. Comentário, eu acho que é uns dois podcasts, uns dois podcasts atrás. E eu não tomei mais multa depois que tiraram os radares móveis. Eu respeito os radares, os fixos, Certo. claro. Eu evito passar acima do limite de velocidade. Claro que vez ou outra acaba acontecendo. Tem um trecho do parque lá que é uma reta enorme. Acaba acontecendo um pouquinho, você já tira o pé. Não falo no celular dirigindo. Tá lá no Bluetooth do carro, meu. Se eu vou atender, atendo ali na multimídia e Perfeito, não vai perfeito. atrapalhar. E ando de cinto de segurança. O que teve gente que falou pra mim esses tempos atrás é o seguinte: porque tem o radar lá da Morada do Sol, na Avenida Mário Barnabé, que tá multando no semáforo amarelo. Mano, não tá. Se você tomou multa no radar semafórico, é porque você passou no vermelho. Exato. Não tem discussão, cara. Há- Eu há- não tomo. Há alguns vídeos, sim, que teve alguns problemas técnicos, inclusive no radar fixo, sentido bairro centro, próximo ali à pista de skate. Certo. Ali realmente teve um problema técnico Teve no ano ano passado, passado, mas foi Que resolvido. as multas foram anuladas. Exato. Mas é aí aonde cabe a pressão pública, porque foi até época de campanha política ainda, e a gente fez pressão.
A gente falou, E pô... foi resolvido o problema. Não, o semáforo, tava vermelho do nada. Não passava pela fase amarela. E teve gente que foi multada com isso aí. Se não fosse a pressão pública, eu tenho certeza que a prefeitura ia fazer pouco caso com isso. Então, para isso que o povo tem que fazer política. É pra isso que tem que se antenar no porquê Sim, política. mas é um problema. Tem que se antenar com a gente. Obrigado por esse gancho aí, ó. Tem que se antenar no porquê política. É um problema que aconteceu, foi resolvido, as pessoas não foram prejudicadas, resolveu de uma maneira legal. Mas, gente, sinal amarelou, não passa. Freia. Segura. Freia. Tem uma regrinha, eu não vou ensinar aqui agora para não tomar muito tempo, mas existe um espaço que amarelou, você passa, e quando você está para trás daquela faixa, que é a faixa contínua, está atrás da pontilhada, você começa a frear, porque não vai dar tempo de você passar. O comprimento daquela faixa é proporcional ao tempo de sinal amarelo. Aprendam isso, porque a autoescola acho que às vezes não ensinou, Não o pessoal ensinou. não prestou atenção. E aqui as autoescolas aqui na cidade, na verdade, é muito fácil de passar. Então eu acredito que é muito por isso, provavelmente, que temos a fama de sermos indaiato-braços, né? Não vou falar disso aí, mas quando eu fiz autoescola, que foi na autoescola Líder, que agora acho que mudou de nome para Gold, foi tudo certinho. Perfeito. Foi tudo certinho. Voltando à pauta, Cebolinha, com um projeto ambicioso. Eu acredito que seja ambicioso, porém não é impossível para ambas as partes. E você vai comentar mais para frente, que é a respeito de viabilizar convênio WellHub, o Gympass, para beneficiar principalmente os funcionários públicos de Indaiatuba. Principalmente não, os funcionários de Indaiatuba. Gostei desse projeto, cara. E o outro, muito importante também, e aqui eu quero parabenizar também o professor Sérgio. Eu sempre, nas minhas rodas de debate sobre política, tenho comentado muito a respeito dos projetos que ele apresenta. Cara, na minha opinião, é fantástico os projetos que ele apresenta. Sim. E essa indicação dele é uma delas. A indicação 731 de 2025, que visa intensificar as cobranças de fiscalização junto à empresa responsável pelo fornecimento das refeições destinadas aos funcionários públicos municipais de Indaiatuba. Pois bem, começando desse projeto de lei do Danilo Barnabé, queria que você pudesse comentar um pouco. Você já comentou a respeito do seu interesse, do seu gosto, principalmente a respeito de pautas sobre segurança pública. Sim. E foi apresentado esse projeto, foi apresentada a matéria, né? O projeto de lei 17 de 2025, do Danilo Barnabé, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança na sala de aula, Perfeito. corredores, pátios e cercanias de todas as escolas municipais e da outras providências. Eu gostaria que você pudesse comentar um pouco. É simplesmente necessário e magnífico esse projeto de lei. É assim que tem que ser. Em volta, no entorno das escolas e nos pátios. Algumas escolas municipais, ou pelo menos a maioria, eu não quero falar alguma besteira aqui, mas já tem câmeras. Certo? Mas eu acredito que o projeto de lei dele quer suprir as que não tem ainda, assim como dentro da sala de aula. Cara, eu fui um adolescente briguento na escola. Mas eu era injustiçado, eu juro pra você, cara. Eu fui um adolescente que quebrava muita carteira nas escolas. Por quê? Porque eu zoava Não, eu nunca quebrei e tinha nada da escola. consequência, cara. Eu era Cara, tipo, eu era peralta. briguento, mas no fim das contas eu era meio fraquinho pra argumentar. O que acontecia? Tinha discussão de uma coisa, eu nunca começava a briga. Alguém chegava, dava um tapa na cabeça, coisa de E bullying. você nem tem cara de Eu brigar. virava o socão. Tomava tapa, eu virava socão. Quem que levava pior? Eu era suspenso, expulso, mas eu queria falar. Eu revidei injusta agressão atual iminente. Tá na lei, legítima defesa. Mas na época você não tinha tanta consciência sobre isso. Você Não, tem tô falando consciência agora, sobre mas eu sabia que era injusto. Tá Eu certo. chegava na diretoria pra falar, como que eu ia provar? Eram os 3 bardeneiros contra eu lá. Os 3 que passou e deu tapa na minha cabeça. Cresce- Eu dei o soco neles, eu perdi. Cresceu um garoto revoltado. Cresci ou não? revoltado. Por isso que eu sou revoltado desse jeito. Tá certo. Por fim, se tiver câmera nas salas de aula, consegue provar quem tá certo e quem tá errado. Mas o principal de tudo é a segurança de fato, porque hoje a gente tem até histórico. Brasil todo, né? De aluno levar lâminas pra dentro da sala, ferramentas pra machucar, né? E nisso Outro entra. Foi vai até inibir. bom. Só terminar, vai inibir isso. Mas tem mais uma questão que a câmera dentro da sala de aula, eu sei que a intenção do Danilo é essa. Não, tá. Eu sei já que até sei o que quer você evitar, vai falar. a doutrinação dos professores. Militância dentro da Militância sala de política aula. dentro da sala de aula. Porque o que acontece? Não foi proibido o celular dentro da sala de aula? Então, chega aquele professor comunista que começa a exaltar Karl Marx e os escambau, o aluno não tem mais celular para filmar. E se ele filmar, os pais respondem criminalmente por isso. Certo. Então, a gente vai ter a câmera para provar que o professor doutrinou na sala de aula. Porém, Pronto, vai ser punido. Porém, tem Acho aquela essencial, questão vamos ver. também. Tem a questão, eu acredito que o jovem, principalmente o jovem, né? Eu acredito que para criança realmente não pode haver doutrinação
e tem que ser uma escola É que a doutrinação, na verdade, começa na apartidária. adolescência. Sim, No ensino municipal aí, tipo, até a quarta série, isso não existe. sim, é claro que não. Começa ali na adolescência que eles começam a Mas pegar eu claramente. penso assim, realmente é importante porque evita também excessos, tanto igual você fala, de pautas da esquerda, como o Sim, comunismo, sim, como o sim. socialismo, Karl Marx e tal, mas também evita também, eu acho que uma doutrinação dessa díade, né, que a gente sempre tem discutido. E eu acredito que a política hoje se discute muito sobre isso e, por fim, políticas públicas mesmo nada é discutido. Sim. Essa díade entre direita e esquerda. Ah, porque se o cara se exalta um pouco mais é de extrema esquerda. Se o cara da direita se exalta um pouco mais é de extrema direita. Eu acho que deveria sim ser pautado o que é ensinado dentro da sala de aula. Eu acho que política não tinha que entrar na sala de aula. Mas exatamente isso aí Não que eu ia tinha, falar pra não você. tinha. E dentro desse projeto do Danilo, justamente é essa justificativa. Política não, desculpa. Ideologia. Ideologia Ideologia. Dissertações políticas, sim. Divergências políticas, sim. Até porque havia um projeto que era nas escolas, que era a Câmara Cidadã, se eu não me engano, que trazia os jovens das escolas, tanto da rede de ensino municipal quanto estadual, a participarem da vida política. Sim, sim. Isso é legal. E isso é ali legal. eles aprendiam como que funcionava um projeto, uma indicação. Basicamente, assim, é ensinar o direito. O direito, o Ensinar básico, o direito. o princípio Sim. básico. Sim, isso já deveria virar matéria. Direito básico, direito civil, sei lá. E essa pauta de monitoramento entra dentro também da indicação do Leandro Pinto, se não me falha a memória. Eu vou até puxar aqui. Que é a indicação de instalar catracas não. Detector de metais. Detectores de metais nas salas de aula, não, nas escolas municipais, bem como intervir junto ao Estado para que a medida seja implantada em escolas estaduais. Mas o que eu gostaria de O colocar problema aqui... disso é o custo, cara. Não, que é o que eu vou jogar essa bola para você poder fazer essa ponte. Eu não acho errado, mas é o custo. Comparado à indicação 715 de 2025 do Danilo Barnabé, que é a implantação da escola cívico-militar. Ele não quer implantar, ele quer abrir o diálogo com a sociedade e com o poder executivo para que o município pleiteie junto ao Exato, Estado show de a bola. instalação de colégio cívico-militar. E entrando junto com a pauta dele, a respeito do monitoramento na sala de aula, que é para evitar justamente ocorrências que venham a ocorrer dentro de sala de aula, quanto Sim, fora de evitar sala de aula. provas de ocorridos. Entra muito bem essa questão de segurança dentro das escolas, que é o que eu acredito que essa indicação do Leandro Pinto, que é a indicação 677, vem muito de encontro a isso, é manter segurança dentro das salas de aula, dentro das escolas, com os detectores de metais. E essa indicação do cívico-militar, que é realmente trazer para o ambiente escolar Sim. respeito ao professor, cidadania, Você sabe que tem gente que não civilidade. quer escola cívico-militar, né? Posso falar a verdade? Pode, eu ela também, deve. eu também não queria que precisasse ter escola cívico-militar. Eu queria que todas as escolas fossem de qualidade extremamente boa. Sim. Não ter que implementar a escola cívico-militar. Só que a gente está numa decadência social tão grande que a gente precisa criar uma escola de uma extrema boa educação Que vai trazer civilidade. vai trazer civilidade No mínimo, né? para suprir a falta da educação que nós temos hoje nas escolas. E isso Pô, gente. vale lembrar. A decadência social, cultural hoje, nossa, é muito grande, cara. Só que isso vale lembrar, não parte só dos educadores, tá? Não. Parte muito dos pais A também. educação vem de casa. Os pais meio que deixa Deus dará, a gente até comentou a respeito. Se vira aí Larga pro meu filho na rua, se lasca. E o detalhe, se você levantar a voz pro meu filho, eu entro dentro da sala de aula e te esculacho. Sim, sim. E dentro disso, a gente traz de novo, então, a questão dos detectores de metais, porque se tornou muito comum os alunos levarem objetos, né? Mas Perfuro-cortantes, né? Mas eu acho que isso não seria uma solução. Não quero desmerecer a indicação aqui do Leandro. Foi inteligente, foi uma indicação legal, mas eu acho ela custosa pelo que a gente pode trazer. Além da educação dentro da escola, eu quero dizer o seguinte, se o aluno não levar o material cortante, ele vai dar um jeito de fazer isso passar, seja jogando por cima do muro para pegar depois, coisa e tal, ou ele vai pegar algo dentro da escola que ele transforme nesse material cortante. Quer ver um exemplo? Olha as Quem cadeias nunca- como funciona. Quem nunca numa Os caras sala são de criativos. aula, e se você está assistindo, eu quero que você comente aqui embaixo se você já passou por uma experiência desse tipo. Quem nunca, em uma sala de aula, não presenciou um coleguinha pegar um lápis pontiagudo e enfiar no meio do peito do outro? Eu nunca fiz essa maldade, nunca aconteceu comigo, mas a gente fazia de Já cutucar, pra encher o saco do Já colega. presenciei. Mas isso aí eu nunca vi não, cara, maldade desse Já tipo. presenciei isso daí.
E já ouvi relatos de alguns amigos, até mesmo comentando a respeito dessas indicações, que me falou mesmo. Pô, um lápis bem apontado vira uma arma. Uma caneta. Já, até porque a minha mãe não, meus pais, por muito tempo, foram zeladores na escola estadual Camilo Marques Paula. Então eu tive a minha infância, eu cresci dentro de uma escola de aula e tive contato com muitos diretores que vira e mexe relatavam algumas experiências desse tipo, né? Sim. Mas enfim, quero sim agradecer, é uma indicação extremamente importante Sim, sim, para a sim. educação no município. Sim. As duas indicações em si, Sim. tanto a indicação ao Poder Executivo quanto ao projeto de lei apresentado pelo Danilo e a indicação dos detectores de metais. Mas eu vou assumir uma coisa aqui agora da minha fase de adolescência, pra gente fechar isso aí. Segundo ano e terceiro ano de ensino médio eu estudei no Colégio Helena. Tinha um aluno lá, que ele foi expulso da escola, porque ele estava vendendo drogas dentro da escola, só que não tinha como provar. Então a diretora esperou o melhor momento para conseguir mandar ele embora. Pra expulsar ele da Expulsar escola. ele da Mandar escola. embora, né? Trabalho, a escola. Só que ele estava entrando com lâminas na escola, a gente sabia. E ele ameaçava as pessoas. Eu pensei assim, um dia ele pode dar a louca, porque aquele cara não era normal, e querer me atacar. Daquele dia em diante eu passei a entrar com canivete dentro do bolso na escola. O famoso butterfly ou O canivetinho automático. o automático? Né? Só que a diretora e a coordenadora sabiam. Eu sempre fui inocentão nesse ponto. Eu cheguei e falei assim, olha, eu tô com medo, eu vou entrar assim também. Mas é pra me proteger. Ó, Bico calado. bico calado. Então, olha o ponto extremo que a gente tem que E chegar não estamos por causa dos incentivando isso, tá? Até pais não vai outros. incentivar isso não aos é seus incentivo. filhos. Eu tô falando porque eu senti medo e eu tinha que achar um meio de me proteger. Certo. Claro, o cara tá com uma lâmina, se eu puder correr, eu vou correr. Mas se eu não puder correr, Coisa que daí vale lembrar que com o detector de metais provavelmente não passaria, mas ele ia dar um jeito de fazer. ia dar um jeito de fazer. Porém, daí quando puxa para aquela pauta, mas e um colégio cívico-militar? Realmente, disciplina, E você sabe um grande civilidade problema e da educação? responsabilidade, né? Um grande problema da educação, você pegar jovem hoje que está com 14, 15 anos, já está desvirtuando, é muito difícil você corrigir essa educação que ele está levando. Agora, você pegar as crianças que estão agora entrando na escola, os adolescentes que estão indo para sexto ano, que era quinta série na nossa época, esses aí, mudar a educação a partir de agora, dá para corrigir. Quem já está com a cabeça mais formada é difícil. Aí esses aí só vão ser educados pela punição, Sim. infelizmente. Pela punição ou por um trabalho, né? Que, como disse o Sérgio Teixeira algumas sessões atrás, eu comecei muito cedo. Eu tenho honra de ter começado Porque hoje o cedo. jovem não pode trabalhar, não quer trabalhar. Mas eu vou falar pra você, hoje eu tive numa lan house, era tipo 2 horas da tarde. O que tinha de vagabundo, que é eu falar pra mim, o cara barbado jogando Barbado. videogame, meu Pelo amigo, amor de Deus. é um vagabundo. Não, jogar tudo bem, mas os compromissos primeiro, né? Você tá E- eu acho que você conseguiu. E só para finalizar, você falou isso aí, eu achei interessante eu comentar. Eu trabalho desde os 13 anos, né? Fazia biquinhos e tal, mas já era trabalho. Certo. E eu trabalhei numa eletrônica que fica na frente da minha casa. Carregava as televisão para dentro, era 29 polegadas na época, aquelas tubão pesado. Tubão Carregava para pesado. dentro, para fora, tal, micro-ondas, tal. E uma amiga da minha mãe falou assim: "Nossa, Fátima, mas você vai deixar o seu filho trabalhar tão jovem assim?" O que minha mãe falou? "Cuida dos teus filhos, que estão todos fumando maconha. O meu tá trabalhando." E não falou nenhuma mentira. Eu acredito, eu penso assim, Real, cara. Nada Olha eu contra- aqui hoje. nada contra quem fuma, mas que sustente seus vícios. Mas que seja um cara aí, porque eu conheço Mas muito. a realidade desses aí que eu tô falando, é essa mãe apanhava dos filhos apanhava dos filhos. pra poder dar dinheiro pra fumar o E baseado. tem muito disso. Pois é, mas é Pois isso, bem, cara. mudando de um pouquinho de assunto, Pato pra dança. de pato pra ganso, bem rapidinho, indicação do Danilo Barnabé a respeito da periculosidade, adicional de periculosidade, Adicional de periculosidade nas horas extras. tanto para as horas extras quanto para o salário base dos Sim. profissionais da segurança pública, principalmente os guardas municipais. E eu acho que o que tem que ser discutido é o salário base em si. Certo? O salário base tem que ser discutido. Mas um grande questionamento que tem sido O adicional levantado de até mesmo periculosidade é pelo... bom. Certo. Ele é bom. O percentual dele é bom. Não tem adicional de periculosidade, né, nas horas extras. Isso eu não sabia. Né? Tô descobrindo agora isso. Eu acho que tinha que ter, porque o cara tá na rua do mesmo jeito, prestando o mesmo serviço, talvez até mais cansado. Tanto que foi a justificativa do Danilo Barnabé, foi justamente essa. Ele tá Sim. trabalhando ali do mesmo Sim. jeito. E tem até uma questão de escala que os guardas têm, e aí eles chamam de escala extra, né? Que eles fazem hora extra. Tem uma queixa dos guardas, tem até que tomar muito cuidado para falar, porque eu conheço muitos, eu tenho que tomar cuidado para falar porque eles são até intimidados lá dentro, né? Sobre esse assunto. Eles são designados à escala extra, que eles não são obrigados,
Mas é assim, o GC tal, você vai fazer escala extra, tá? No dia tal. Pô, não tinha compromisso de família. Você vai fazer, tá? É assim. Então existe uma certa pressão lá dentro, onde o guarda ele pode às vezes perder um compromisso familiar, alguma coisa que ele já encaixou fora da escala de trabalho dele, e aí ele ser obrigado a ir cumprir a escala extra. Eles não comentam isso aí abertamente, cara. Isso aí é uma coisa meio, vamos falar assim, abusiva que acontece. Sim. Né? É meio abusiva, até meio E ruim pode de tá falar falando isso. e pode Então isso aí tem que ser botado em pauta, atenção vereadores aí, para monitorar isso aí, prestar atenção. não só vereadores, mas aos novos secretários também, que pelo que alguns pássaros já vem assobiado, vai mudar aí a diretoria da Guarda Municipal, né? Sim, sim. Então, ficam atentos a isso, E né? o salário base dos guardas, gente, olha, dá para 50% eu sei que dá para aumentar, porque a gente tem recurso. Só que puxando um gancho nesse daqui, vale muito a pena falar. O Dr. Túlio parabenizou o Danilo Barnabé pela indicação, e essa foi uma das indicações do Danilo. Ó, morde a sopra, Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu penso assim, é um cara que tem mostrado serviço, é o Danilo. Sim. E o Túlio elogiou, ó, parabéns aí pela sua indicação. E logo em seguida que ele parabenizou, o Índio já meio que se exaltou ali no meio da coisa, já interrompeu, né? Porque o Índio tem que apitar, né? Ó, só vale lembrar que a indicação foi eu que fiz. Foi lá no ano de 2024. E tá sendo atendido, já tô discutindo com o secretário de Segurança Pública. Só que o que eu achei engraçado, e não cabe a mim explicar, mas ao próprio Índio, eu fui pesquisar lá no site da Câmara se realmente havia essa propositura de indicação do Índio pela periculosidade. Não encontrei nenhuma. Mas, enfim. Mano, você é um FBI, cara. Você É uma vai guerra- atrás das coisas mesmo, você acha. É uma guerra de protagonismo. É. E que quem se lasca para falar o Que português... até, pra não... até me assusta, porque em respeito de coisas da dengue e tal, o Danilo, o Du e o Índio estavam juntos, correndo atrás das Sim. coisas, fazendo indicações e tal. Na verdade, a respeito da dengue, todos estão de mãos dadas. foram Né? bem Cabe à unânimes. população agora Mas é que também fazer a gente parte viu eles dela. juntos nas reuniões. Sim. E agora, de repente, larga a mão e quer levar o protagonismo. Gente, Porque... não precisa sair daí não, velho. Porque ganha voto, né, cara? Eu penso assim, ganha voto. O jogo político é foda, cara. Tanto que eu quero puxar mais pra frente, isso daí vai ser alguns podcasts futuros, não vou, só vou abrir, bancada da bola. E nos próximos podcasts a gente vai explicar o motivo. Pois bem, hat-trick do Hélio Ribeiro, Aham. extremamente importante, eu acho que realmente foi muito, muito, muito importante, algo que falta muito a gente ver na questão da saúde do nosso município. São projetos, são indicações que realmente viabilize, que realmente fomente um atendimento mais ágil, mais rápido na saúde do nosso município. Sim. Excelente proposta. Indicação 666, como eu tinha comentado, 667 e 668. Hélio Ribeiro, eu só tenho que te parabenizar, cara, Sim. porque realmente, hoje, como diretor de um hospital, eu falo assim, é um vereador que realmente fez indicações importantes a respeito de saúde. Não foi nome de rua, não foi Operação Tapa Buraco, que para isso temos a Secretaria de Obras. Sim. Pelo a CEMURB, contrário, né, que faz isso. CEMURB. E eu penso assim, quanto mais os vereadores tomarem a ciência que a função deles ali dentro do legislativo é legislar, é criar leis, é fiscalizar coisas que realmente beneficiam a população e não querer agilizar coisas Exatamente. de secretarias competentes para isso, porque temos a Secretaria de Obras, temos a Secretaria que foi criada de Mobilidade Urbana, que deveria estar tratando a respeito da mobilidade. Daí a gente vê muita indicação como tapar buraco na rua tal, tapar buraco reformular. Isso daí não é coisa. Eu pergunto, não tem um fiscal da CEMURB que simplesmente o trabalho dele seja andar pela cidade, fotografar e Se não tem, registrar buraco aí tapar? Se não tem, deveria ter, né? Vamos pensar nisso aí. Mas enfim, Hélio, parabéns. É uma questão que já está sendo implementada no sistema de saúde da cidade, que é a questão da telemedicina no município. Hoje, se você tiver com dengue, se eu não me engano, nos canais da prefeitura já disponibiliza lá o telefone que você pode entrar em contato para poder ter esse teleatendimento. São por profissionais que são residentes, se eu não me engano, na faculdade de medicina aqui da cidade. Legal. Então vale a pena. Se você tem alguns sintomas, apresenta alguns sintomas sobre a dengue, que são sintomas mais leves, que não te compromete, se você deixar de ir no hospital e fazer uma ligação e receber esse atendimento, entre em contato.
É muito simples, entra, pesquisa, você vai receber um diagnóstico e às vezes até ser receitado sem precisar ir até o hospital se expor a um risco maior. Excelente. A 667, que é o investimento em plataformas digitais, ou seja, aplicativos que permitam consultas e exames. E também a viabilidade de investimento de campanhas educativas ao correto uso de serviços da saúde. Isso mesmo, para educar essa população que às vezes vai lá na segunda-feira só para pegar atestadão, né? Só Eu já falei, tem gente que enche o rabo de cachaça no sábado, no domingo, não quer ir trabalhar na segunda de ressaca, mete o louco que tá gripado, resfriado. E o Hélio, ele pegou e como justificativa, ele falou muito sobre isso. Ele falou exatamente isso. Não vou abrir aspas porque não foi dessa forma, Sim. mas aqui eu tô meio que simplificando o que ele falou. Pô, tem o cara que ele é um caso de pronto atendimento, que ele pode ser atendido numa UBS, ele está indo procurar no pronto-socorro, que é destinado a casos de mais urgência. Ok. E há casos de pronto-socorro, que o cara tem que ir direto para um pronto-socorro, ele está indo para o pronto atendimento, está indo para uma UBS. Então, conscientizar a população. Legal. E aí cabe muito também o executivo, através da Secretaria de Comunicação, saber como está sendo investido o orçamento destinado à comunicação da prefeitura. Porque você vê outdoor, banner, para chamar a atenção da população para participar de podcast. E às vezes não são assuntos pertinentes ao que realmente o Indaiatuba está precisando. Tem aquela nova TV, né? 7 TV. 7 TV, que pra mim, cara, vou mandar a real aqui. Aquele negócio foi feito pra puxar saco. Exato, não Feito é só pra puxar saco de quem tá lá. ao invés de ser usado para um benefício maior, né? Enfim, parabéns, O Hélio. meu dinheiro ainda. Parabéns, Hélio, pela indicação. Assim como eu já falei da indicação a respeito de plataformas digitais, a criação de aplicativos. Sim, Acredito sim que a Rita Transferete Transferete, representante lá da FIEC, a diretora da FIEC, deveria sim colocar essa garotada para trabalhar, trazer investimentos para a própria FIEC, trazer investimentos para o próprio município e para esses alunos aí se destacarem também. empreendedorismo também. Incentivar o empreendedorismo. Em seguida, indicação do Cebolinha, Do Cebolinha, referente ao Gympass. Gympass. Eu achei legal, cara. Excelente a indicação dele. Vamos lá, pode comentar um pouco a respeito As aí. empresas no setor privado já tem muito disso. Então, os funcionários precisam, né, ter uma saúde, mobilidade melhor, né? Então, eles acabam achando essa alternativa. Além das ginásticas laborais dentro das empresas, Certo? eles implementam o Gympass. É um custo menor para o funcionário poder ir para a academia, né, porque é meio que dividido meio a meio ali o custo. O funcionário vai poder ir para a academia para poder manter sua saúde, né? Manter sua saúde. E ainda não tem isso para os nossos funcionários públicos em Indaiatuba. Eu achei excelente a indicação. Lembrando que o Gympass, ele querendo ou não, é uma participação colaborativa. Sim, sim. A prefeitura provavelmente, se adotar essa medida, vai custear Sim, parte sim. e os funcionários vai custear outra parte. Porém, eu meio que discordo. A gente não vai ter tempo para poder se aprofundar nesse assunto, mas eu gostaria novamente, você que está assistindo, comenta aqui embaixo como isso daqui poderia ser investido. Antes, eu vou expressar aqui a minha opinião a respeito. Que foi importante. Você vê como algo realmente benéfico para o funcionário público. Sim. Querendo ou não, demanda dinheiro. Demanda dinheiro. Dinheiro público. É dinheiro. Mas não é gasto, é investimento. É investimento. O funcionário Sim, público mais saudável só trabalha que melhor só também. para o funcionário público. Com a estrutura que nós temos hoje disponível, que é os complexos esportivos em vários pontos da Vários cidade. pontos da cidade. Não seria menos custoso para a prefeitura o investimento de aparelhos de ponta de academia nesses complexos esportivos e ao invés de só disponibilizar para os funcionários públicos, disponibilizar para a população também? Faz uma cadastro, carteirinha e tal. Cadastro, Controle também, carteirinha. Né? Pra entrar qualquer um e sair zoando. Eu sei que, querendo ou não, isso daí ia entrar em contrapartida e numa queda de braço também com algumas academias de ponta que nós já temos na cidade. E Até aqui as de bairro mesmo. ou até as de bairros. E aqui eu não vou mencionar nomes para não ampliar muito o assunto. Mas vale sim. É uma indicação muito importante, principalmente aí para a saúde física e emocional, porque já é comprovado que a atividade física realmente ajuda. Cuide do corpo e cuidadosamente. Sim. Mas eu acho que implementar academias é assim, daqui a pouco a gente está virando uma cidade muito assistencialista, tem tudo de graça para a população e a população Menospreza, vamos dizer. né? tá lá, entendeu? Aí não movimenta a economia na cidade. E pode ter certeza, Eu acho que isso não é uma responsabilidade da prefeitura. que O da Gympass mesma- para os funcionários eu achei legal. que da mesma forma que tem questionamentos e críticas
do que está sendo feito, do que não está sendo feito, se começar a fazer também Ó, vai ter que... assim como existe a CEPREV para os funcionários públicos já, Sim, Secretaria sim. da Previdência, que também entra o convênio da CEPREV, que é para questão da saúde. Nós temos o clube da SPMI, que os funcionários públicos podem se associar, um custo baixo, Certo? que é um clube maravilhoso, né? Já fui lá várias vezes. E o Gympass é algo que pode ser acrescentado sim, eu achei interessante, cara. Mas criar academia para que a população também possa ir, vai virar muito assistencialismo. Pode-se discutir isso aí. A gente não vai ter tempo agora, mas talvez aquela família com renda muito mais baixa poder ser atendida com isso aí, beleza, legal. Mas é um negócio que tem que ser muito discutido. Perfeito. Tem que ser muito discutido. E agora, a cereja do bolo. Aqui eu só quero lembrar rapidinho a indicação do Sérgio Teixeira também, tá? Do professor Sérgio. Eu acho que a gente não chegou a mencionar, mas eu vou falar aqui bem rápido. Você mencionou no começo. Indicação 731 de 2025. Vereadores, vai cair muito na cereja do bolo, que eu deixei para o final aqui. A função de vocês como vereadores, seja da base, seja da oposição, a função que vocês não devem abrir mão, que é a função de fiscalizadores, de como está sendo implementado, do jeito que está sendo destinado o orçamento que o Poder Executivo tem Isso nas aí eles mãos. têm que melhorar bastante. E esse projeto do Sérgio vai muito de encontro a isso, que é fiscalizar as refeições que está sendo destinado para os funcionários públicos. Que, na minha opinião, eu já experimentei, realmente é uma vergonha. É uma vergonha. Então, eu acredito que deve ter sim uma avaliação do quanto eles estão recebendo de proteína e se realmente sustenta o funcionário público para aturar algumas E a coisas. prefeitura só talvez falte boa vontade para melhorar isso aí. Porque eles têm dentro deles mesmos ali a solução para isso. Eu já prestei serviço lá dentro do SAI, Autarquia da prefeitura. da prefeitura. Aí me falaram assim, almoça aqui com a gente. Falei, pô, que legal. Aí você só vai lá, assina o nome e tal, e almoça. Bicho, que banquete, velho. Você entra lá no refeitório, você tem 4 opções de mistura, você tem 4 opções de salada, arroz, macarrão, maionese. Só pra gente ir no cara. projeto de É isso que o resolução. funcionário público merece, cara. E só para pegar e já só enxugar um pouco, só de proteína, isso daí tá lá na imprensa oficial do município, só de proteína o SAI gasta não, investe, e todos os funcionários do SAI, você pode perguntar, todos eles vão elogiar, porque eles investem mais de 1 milhão por ano só com proteína animal, só com proteína animal. Investimento. Então é um baita de um Eu só investimento. vou corrigir o que você falou que todo mundo elogia, né? Questão da refeição lá dentro do SAI. Do SAI. Que é top. É um almoço legal. É um almoço de mãe ali. Mas quando eu almocei lá, eu escutei o seguinte de um cara que tava lá. Falou assim, você acredita que tem gente que ainda sai pra almoçar fora porque reclama da comida? Sempre Gente, é o que eu te falei agora. Vai ter quem elogie, mas sempre vai ter um Mas, crítico. olha, quem faz essa crítica lá, pelo amor de Deus, cara. Passa vergonha. A pessoa é mal agradecida. Passa vergonha. O almoço é simples. É um prato simples. Talheres simples. O suco é simples. A comida é muito bem servida. Meu amigo, Tava querendo o quê? Quer Coca-Cola na mesa com também? 1 milhão de Tá querendo proteína. comer caviar? Com 1 milhão de proteína por ano, se não for bom. Não, é boa. Enfim, projeto de resolução do Danilo. E aqui a gente vai dar uma pincelada só para finalizar mesmo. Elogiar o Danilo mais uma vez pelo trabalho que ele tem prestado. Sim. Ele foi circunciso nesse projeto de resolução. Eu acredito que vamos se dizer, os vereadores estavam sendo muito submetidos ao Poder Executivo, sendo que a prerrogativa de decretos mesmo do STF falando que é inconstitucional, Determinações, né? No caso. Sim, do STF. dentro das determinações de fiscalização, de esclarecer informações vindas do Executivo. E esse projeto de resolução aqui foi excelente, que altera o dispositivo, que visa principalmente o requerimento alude que este artigo apenas será lido e discutido no expediente da mesma sessão em que for apresentado, devendo ser encaminhado ao órgão competente, o presidente da Câmara, no prazo de 48 horas após a leitura da sessão. O que o Danilo pegou e falou assim? É inadmissível a gente ter que aprovar em plenário solicitação de informação do Executivo, sendo que eles falam que, querendo ou não, a pequena... Não é para ser transparente? Tem que ser transparente. Então. E esse projeto de resolução visa justamente isso. Dar livre acesso para o parlamentar exercer a função que ele tem, a função legislativa dele, que é de fiscalizar. É constitucional. Fortalecendo principalmente vocês, vereadores. E lá ele foi bem explícito em dizer, isso daqui não é para fortalecer a oposição. Não, Isso para é pra qualquer fortalecer. vereador.
Da Isso, situação da oposição. Querendo ou não, vivemos há 30 anos praticamente no mesmo grupo político. Sim. E às vezes os vereadores da base querem ter autonomia política e não tem porque está amarrado Tá amarrado. a essas situações. E isso daqui, esse projeto de resolução é justamente para deixar bem evidente que a aprovação plenária para requerimento de informação apresentado por vereadores impõe um obstáculo indevido. Isso daqui foi falado até mesmo pelo ministro Luiz Roberto Barroso. A democracia não se resume ao princípio majoritário. Há direitos que devem ser respeitados. Esse direito que dá ao vereador, além de ser constitucional, um direito constitucional, é também um direito fundamental, é prerrogativa dele. Sim, sim, sim. Constitucional é aquilo que é aprovado por lei, fundamental é aquilo que já a própria palavra já Sim, diz, é sim. fundamental. Transparência nas informações Transparência é nas fundamental. informações e também se é honesto, se tá certo, não tem por que não entregar a informação. Inclusive, Entrega. tem informações que desde Agora o vai- início do ano ele está solicitando Que não... e não foi ouvido Então, até agora. por quê? Prefeitura, tá certo, as informações no caso o Danilo, pediu. Tá tudo certo, tá tudo ok, não vai dar buchicho nenhum. Entrega o que ele quer. Ou Pronto. tem BO aí que vocês querem esconder? Então. Abre as gavetas, mostra. Pronto, resolve. Mas é isso. Pessoal, Muito inteligente. Hoje foi isso. Mais uma vez eu quero agradecer a você que está assistindo. Peço para que você se inscreva, Curte, comenta. curta, opine. Eu não falo nem comenta, opine. Opine. Você precisa participar da vida política do nosso município, das decisões políticas. Opine, E compartilha. curta e compartilhe. Entra lá no arroba, o seu é Lohan, Arroba Lohan Zanardo. tá, LORHAN vai estar embaixo aqui na Zanardo. descrição. Entre no meu perfil, siga o meu perfil também, arroba OJB_William. E Por que Política? Arroba PQ Política. Se inscreve também lá, Entra lá no siga. perfil nosso, vai ter nossos vídeos lá em collab, né? Em Em colaboração, collab. vocês vão ver nosso Instagram aqui. E no venha podcast. venha participar aí da formação de opinião política no nosso município. O município precisa da sua opinião e para nós crescermos como democracia, precisamos também da sua opinião. A gente está aqui, a gente mastiga informações, né? Para vocês, Certo? mas a gente precisa da população, ou Participando melhor, junto. a gente não. Todos nós, em Dayatuba, precisa de toda a população junta, monitorando, fiscalizando. Até mesmo porque se você não gostou dos 100 primeiros dias do custódio, você tem por obrigação de cidadão ajudar a colaborar, melhorar isso daí. E se você acha que os 100 dias de governo dele foi 100%, tá tudo certo, beleza? Comenta aqui. Fala onde que a gente tá falando errado, tá mentindo. Comenta. Fica aí essa oportunidade para você. Muito obrigado. Forte abraço. Forte abraço para vocês. Valeu. Obrigadão. Valeu.